Olá, meus amigos e meus irmãos. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e quando for gravado o próximo vídeo, você será notificado. Envia para os seus irmãos, compartilhe, coloque no seu celular. A palavra de Deus precisa ser cada dia divulgada, por mais que tenha muitos pregadores da palavra de Deus. Nunca é demais nós continuarmos pregando e compartilhando. Este canal tem mais de 130 vídeos, vários temas que talvez na sua igreja ninguém fala em cima do púlpito, talvez não seja tão apropriado a alguns assuntos, e aqui nós temos mais liberdade para falar a palavra do Senhor. Desta vez eu quero falar com você a respeito do batismo com fogo, ou batismo no fogo. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 11. Eu em verdade vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. No meio pentecostal a qual nós pertencemos, ou uma boa parte dos brasileiros e também em outros países, entende-se que batismo com fogo é uma questão positiva daquele crente mais avivado, mais pentecostal, mais barulhento, aquele cristão mais alegre em uma reunião de culto, é um trabalho espiritual, como usa aquele jargão esotérico, aquela pessoa que gosta do reteté. Reteté é uma palavra esotérica negativa, não é algo que um cristão deva usar. Evite usar essa palavra, pois não é uma palavra para um servo de Deus estar dizendo. Então essas pessoas que dizem que gostam do reteté, do sapateado e coisas parecidas, essas pessoas pensam desse modo. Só que se você olhar o contexto da palavra fogo aqui, não está simbolizando algo no sentido de bênçãos que vem para encher a pessoa, que essa pessoa vai ser mais avivada. Essa questão de ser mais barulhento, mais avivado, é uma questão de temperamentos. A pessoa temperamental, você sabe muito fácil numa igreja, ela tem essa disposição de glorificar em voz alta do que as outras pessoas. A pessoa alegre, extrovertida, pessoa que é bastante alegre no seu espírito, ou melhor, na sua alma, pessoa mais desenvolvida emocionalmente, quem sabe. Então essa pessoa é entendida como a pessoa mais cheia do espírito, mais cheia de Deus, é aquela que é animada. Não, isso não é questão da alma da pessoa, isso é personalidade, isso não é espiritualidade. Ah, mas no dia que a pessoa foi batizada, ela estremeceu, ela ficou 3 dias falando línguas estranhas. Não. A porção do Espírito derramado sobre uma pessoa pode mudar, só que o que muitas vezes é diferente é a reação de uma pessoa para outra que muda. Uma pessoa recebe a mesma manifestação de Deus, vamos supor que cada pessoa receba uma dose do poder de Deus. É um exemplo. Mas 2 pessoas recebendo a mesma dose, uma do temperamento colérico, outro do temperamento melancólico. O colérico vai pular, sapatear, correr, gritar, chorar. Talvez o melancólico apenas sussurre, chorando no seu cantinho, e quase ninguém ouve falar línguas estranhas. No entanto, os dois foi avivado de maneira igual, só que se manifesta de forma diferente. Não é que um é mais espiritual, tá? Então, pode analisar que essas pessoas é barulhenta sim, mas tanto para o bem como para o mal, tanto na igreja como em casa, é violentas. Então muitas vezes ela não é mais espiritual do que aqueles outros que parecem controladinho, que ninguém ouve falar línguas estranhas, quase ninguém ouve da glória a Deus. Toma muito cuidado.
Então, o contexto aqui, batismo com fogo, é punição. O batismo com fogo aqui é a justiça de Deus sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. João está falando com os judeus, principalmente para aqueles que eram os críticos dos dias de Jesus, aqueles que eram muito religiosos. João, no capítulo 3 e o versículo 6, João diz assim: era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. E muitos iam ter João, né? A partir do versículo 5. E o 7 diz: e vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, João dizia para eles: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João pregava a justiça de Deus, pregava o reino de Deus, a vinda do Messias, e algumas pessoas, sem se converter, iam até João para se batizar, e João entendia que eles não tinham se convertido. Então João falava: vocês são traidores, raça de víbora, se converta primeiro, produza fruto digno de arrependimento, que sinalize que vocês são batizados, venham para que eu batizo vocês. Não fique pensando que vocês é filho de Abraão. Olha o versículo 9: não presumais vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão. Grande coisa você ser filho de Abraão. Deus pode levantar filho de Abraão até dessas pedras, ou seja, as pedras próximo ao Rio Jordão. Então vocês não se sentem importantes por ser descendente de Abraão e achar que pode viver como vocês estão vivendo. O versículo 10. Também agora está posto o machado. João está falando da justiça, da punição, de Deus cortar a árvore pela raiz, que não dá fruto. Falando daqueles judeus incrédulos, hipócritas, que estavam em torno de João, mas que não se convertia de coração, mas apenas de aparência. Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha, o fogo aqui é o mesmo do versículo posterior. Lançada no fogo. João está dirigindo palavras duras para eles. Vocês têm que dar fruto digno de arrependimento. Porque senão, a qualquer momento, Deus vai cortar vocês pela raiz, né? Como se corta uma árvore e joga no fogo. Eu, em verdade, Deus está dizendo, eu, em verdade, o batizo com água para arrependimento. Mas vai vir um depois de mim, que ele batiza tanto no Espírito Santo, no Espírito, a palavra mais apropriada, que é batizar, significa mergulhar, imergir. Ele tanto batisma no Espírito, como no fogo, né? Então João está dizendo uma coisa, ele falou duas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Deus pode batizar dos dois modos. Com o batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que o batismo no Espírito como capacitação de Deus na vida dos seus servos. O batismo com fogo para aqueles que dizem ser servo de Deus e não são, e não produz fruto digno de arrependimento, esse será cortado e lançado fora do reino. João continua ainda dizendo no versículo 12, a respeito da punição de Deus para os judeus, batismo com fogo e o juízo do Senhor sobre eles. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo. A palha, aqueles que vivem de aparência, que nunca se apagará. Jesus, no capítulo 15 de João, ele também diz assim: toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O versículo 4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira verdadeira, assim também sois vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira e vós a vara, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isso aqui é o fogo de Deus, como a vara, e secará. E os colhem e lança no fogo, e ardem.
Então, fogo, que está falando batizar com o Espírito Santo, é positivo. Batismo com fogo, negativo. Então, esse ensinamento que se tem nas igrejas evangélicas, e também eu não estou falando mal da igreja evangélica, mas muitas igrejas ensinam errado, dizendo que o batismo aqui é uma coisa boa. O batismo aqui é o juízo de Deus sobre os que ouvem a palavra e não guarda e não dá fruto, diz ser uma árvore diante de Deus e na realidade não são. Não confunda essa passagem bíblica. É tanto que dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só 2 evangelhos têm a palavra fogo, os 2 apenas espírito. Porque para os judeus era interessante Mateus escrever falando sobre isso, porque João estava cercado, quando João estava aqui pregando, estava cercado de pessoas judaicas. Esse livro de Mateus é endereçado mais aos judeus daqueles dias. Então era mais importante algumas palavras ser colocadas. Lucas acha algumas palavras, ele não coloca, coloca outras palavras de que Jesus também diz, porque já escreve para outras pessoas. Então nós precisamos analisar o contexto, que aqui ele está falando de 2 batismos, Espírito Santo e o batismo no fogo. Espero ter tirado a sua dúvida. Que Deus te abençoe, seja edificado pela palavra do Senhor em Cristo Jesus.